Oi, eu sou Cris da ProShooters, estou aqui com o meu parceiro Ricardo, que aceitou esse desafio aí, né, Ricardo? Da gente estar trabalhando um podcast para levar informações e novidades sobre o nosso esporte, o tiro esportivo. Vamos ter aí convidados. E muita novidade. A gente está aqui justamente aí com vocês, trazendo aqui vários convidados, trazendo assuntos do mundo do tiro. E vamos bater esse papo descontraído aí, né, Cris? Tem muita coisa boa aí pra gente... O objetivo é esse, é levar as novidades, contar as questões que estão rolando, né? Bastidores de competição, coisas que ninguém enxerga, né? Porque chega nas competições, a pessoa gosta de ver o pessoal atirando, mas não sabe o que vem por trás disso aí. É verdade. E a gente está vivendo um novo momento, né, Ricardo? A gente está vivendo um novo momento do esporte, né? Eu comecei agora, há pouco tempo... venho acompanhando o Sandro é meu sócio na ProShooters, atleta, instrutor também de tiro policial, e venho aí acompanhando essa trajetória, o tiro esportivo há mais ou menos uns 5 anos, mas percebi que de um tempo para cá existe uma mudança, né? Tem muitas novidades entrando aí. Pois é, isso aí já começa a vir curiosidade sobre o assunto, né? Quando a gente fala novo momento, o que seria novo momento para o tiro nesse sentido? A gente está falando aqui da ProShooters, a gente está falando de um aplicativo, está falando de apuração em tempo real. Quando você fala apuração em tempo real, para mim que está no tiro há pouco tempo, né? Então eu não sei como era antes essa apuração. Me explica aqui o que é esse app da ProShooters. A ProShooters, ela nasceu para tentar suprir uma necessidade que a gente via, e eu como observadora, não somente não era atleta nessa época, né? E o Sandro, meu sócio, sim, era atleta de tiro defensivo. Então eu acompanhava lá, ficava de papagaio de pirata, né, nas competições, fotografando, filmando. E as apurações, elas eram feitas, né, e ainda são, através de súmulas de papel, né? Então, o árbitro, através de uma fichinha, anotava seu ponto, exatamente o que Papel, caneta, é isso? Papel e caneta. Era uma fichinha impressa, o seu nome tem era impresso numa etiqueta, então o organizador da competição tinha que ficar colando, né, papel por papel, a etiquetinha lá do cara. Então, digamos que se tivesse numa competição 5 pistas e 40 atletas, a gente está falando de 200 fichas, né? Então, o pessoal da apuração pegava aquelas fichas todas, depois da competição ser realizada, levava isso, né, para casa e jogava num programa de Excel. Então eu saía da competição sem saber a minha colocação, nada disso. Não, sem saber. E aí, imagina, né? A gente está falando de um resultado geral. E você imagina depois toda essa tabulação para você poder entender divisão por categoria, né? Ranquear todo mundo. Ranquear todo mundo. Então, assim, as informações, esse resultado, ele vinha ou à noite, né, com muito esforço. O cara que estava fazendo a apuração, ele também era árbitro, ele também competia. Então, assim, o cara tinha, às vezes, dependendo do lugar, aquilo um movimento cansativo, né? O tiro esportivo, assim como qualquer esporte, né? O atleta tem o seu desgaste físico, né? Bastante. E no tiro esportivo, um pouco diferente como acontece nos outros esportes, o cara é tudo, né? O atleta é atleta, o atleta é árbitro, o atleta monta a pista, o atleta faz a apuração. Os bastidores do tiro, a gente vê muito ali na hora. Depois a gente vai falar sobre isso. Isso é um outro assunto bacana também. E aí voltando, então esse cara, voltava, né? Depois de ter completado tantas tarefas, e voltava para a última tarefa, que é a tarefa mais sensível, né? No meu ponto de vista, que é a apuração dos resultados, né? E aí a gente estava numa competição em Conceição de Macabu, com uma quantidade assim de pessoas e de pistas, então tinha lá 200, 250 fichas, e as mulheres
dos companheiros, dos maridos, dos namorados eram as ajudantes, ali na né? mão fazer tudo. O árbitro naquela pista já tinha computado 10 fichas, me dá essas 10, porque a gente aí ajudava a lançar logo no programa para poder agilizar essa situação, né? E aí eu falei, pô, tô aqui, né, vou ajudar também, né, sempre muito observadora do movimento das coisas. Eu fui, né, atleta, então sempre gostei desse ambiente esportivo, pratiquei vários esportes por aí. E aí eu falei, pô, vamos embora, vamos ajudar o pessoal a fazer essa apuração. E aí você imagina um calor danado, tensão no dia num inteiro. lugar que não tinha conexão de Wi-Fi, rede, era muito sensível de sinal, e a gente lançando aquilo tudo e de repente, quase na metade ou um pouquinho mais da metade, o sistema cai. Nossa. E aí você perde tudo que estava ali anotado. E aí começa tudo de novo. Só que era um calor danado, um ventilador de teto rodando, um bando de mulher numa sala pequena, num calor danado. Perdeu alguma coisa, é tipo, literalmente, Nossa. Barata voa. E eu imagino lá fora os competidores querendo saber das suas... porque a porta batia. Já tem alguma coisa ali, dá pra ver alguma coisa imagino. aí. E aí, pô, tem uma barata dentro da sala, né? Vamos começar tudo de novo, vamos apurar. Ai, caramba, e agora? E ficha rola e faz um bolinho que eu faço. Bom, resumindo, eu falei, cara, não é possível. Aí no caminho, a 2h30 do Rio, eu conversando com o Sandro, eu falei, Sandro, cara, não é possível, a gente está na era da tecnologia, um esporte desse quilate, dessa categoria, né, com atletas de alta performance, rendimento, né, nível internacional. Não é possível que assim é feito. E aí ele falou, é assim feito no Brasil todo, né? Salvo-se um ou outro sistema que existe, mas ainda tem algumas dificuldades, algumas partes sensíveis e tal. Eu falei, pô, vamos pelo menos tentar criar alguma coisa para ajudar o pessoal nessa apuração, né? Mas nesse momento você já pensou em algo tão rápido assim? Não. Era tipo assim, vamos ver se a gente consegue um especialista em Excel para ver se a gente consegue fazer a coisa, mas nem passava pela nossa cabeça fazer um aplicativo. O Sandro é um pouco inquieto, né? Então aí ele jogou a bomba no meu colo. E aí já estava lançado o desafio. Isso dentro do carro, né? Estava lançado o desafio. Vamos lá. Você tá certa, a gente precisa arranjar uma coisa, alguém, vamos. E aí, pô, a cabeça vai, né? E se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assado, se a gente fizesse... Na segunda-feira ele já estava me ligando, conseguiu falar com alguém? Já viu com alguém? Já não sei o que. Eu falei, calma, aí liga para uma amiga, liga para outra. Eu sou publicitária, né? Então trabalhei em agência de propaganda durante muitos anos. Ainda é a minha atividade de origem, né? Comunicação e marketing. E então conheço, né? Os amigos. Então mexeu em computador, tá fácil, né? Não tá fácil. E aí, bom, foram quase 5 meses a gente pensando como é que a gente poria o negócio para funcionar, até que a gente chegou num menino, e que é um cara, assim, a gente vai trazer ele aqui para falar sobre. E é um cara muito fera em desenvolvimento de aplicativo, né? E aí ele, filho de uma amiga minha, que eu conversando com ela, falou, peraí, vou te apresentar fulano e tal, ele pode te ajudar a clarear. E aí ele me deu uma aula. Você levou a ideia do que era o mundo do tiro? Me deu uma aula e eu falei, quanto custa? Eu quero fazer esse protótipo. Cara, olha só, custa, não é assim, né? Bom, enfim, falei, só para ser um primeiro, né? A gente achando que fosse ser muito fácil.
E em 5 meses, depois de Macabu, né, essa competição, estava pronto o protótipo. Fizemos algumas reuniões, eu e Sandro, e numa delas eu criei todas as páginas do que a gente imaginava que fosse ter nesse aplicativo. Chamamos esse profissional e o Sandro chegou para ele e falou assim, olha, eu tenho essa dificuldade, meu objetivo é esse, desenvolve para mim. E a gente pensou o seguinte, cara, vamos levar aí mais uns 5 meses, porque as coisas são muito... Devagar, né? Não é nem só o devagar, o entendimento da coisa, de como faz a apuração. Essa contagem de ponto versus tempo, versus penalidade. É uma equaçãozinha que muita gente não é, né? O cara, hoje eu brinco com ele, né? Eu falo, você não é só um desenvolvedor, né? Você é um economista, você é um calculista. Porque assim, o primeiro grande desafio era ele, que não tinha nada a ver com esse universo, entender essa necessidade. E aí ele falou, eu volto daqui a 15 dias com o trabalho que vocês estão me pedindo para vocês verem se é isso. Aí quando a gente olhou, aí a gente falou assim, pô, que modalidade a gente vai colocar? A modalidade que a gente pratica. Esse era o objetivo, levar algo para aquele grupo de amigos para facilitar então, a nossa brincadeira. Você não estava pensando em algo... Nada, zero. De várias modalidades, não tinha nem pensar, como era para atender a nossa brincadeira, para nossa brincadeira ficar mais gostosa, para você poder sair dali com o teu resultado, uma medalhinha no peito. Nasceu com um futebolzinho de final de semana, né? Vamos resolver o nosso... Total, era o futebol de domingo, né? E aí, uma semana depois ele voltou e a coisa era irretocável. Irretocável. Eu falei, cara, como é que esse moleque conseguiu entender isso tudo, né? Até porque eu e o Sandro já temos uma idadezinha fora dessa geração milênio, né? Então, assim, é uma galera que nasceu com a tecnologia, né? Então, pra gente, eu até brinco, porque algumas pessoas falam assim, poxa, é tão fácil, eu não imaginava que eu fosse conseguir manusear, editar, criar uma competição. Eu falei, pô, pensa que eu fiz pra mim, porque eu sou um zero esquerda, né, na dinâmica. Eu posso dizer que foi feito de uma forma que qualquer um pode mexer? Ele é extremamente intuitivo, extremamente simples, tem alguns diferenciais que são muito bacanas, né? Um deles é a nossa linguagem. Ele é um aplicativo 100% para uma linguagem brasileira, né? O entendimento é muito mais fácil, ele é intuitivo, ele é muito didático, né? E ele te possibilita, né, o ajuste, né? Eu vou falar até um pouquinho mais para frente depois sobre essas funcionalidades. Mas só para tentar terminar lá essa história de como surgiu. E aí a gente chamou esse grupo de amigos e falamos, pô, a gente quer apresentar um negócio para vocês, porque precisava validar. Eu era nada, eu era acompanhante, o papagaio de pirata do Sandro. E o Sandro era um atleta que estava começando também no esporte, né? E aí o pessoal já era mais experiente, o pessoal do esporte há mais de 20 anos, aquela galera com uma idade mais, né, igual a gente, sem ter aquele universo da tecnologia ali respirando. Imagina a questão cultural, né? Você já traz aquela cultura do papel, de repente chegar com uma novidade. Sim, é uma ruptura, né, de cultura. Né? Você quebra um padrão e o novo assusta. Sim. Né? A novidade, até você se habituar com ela, né, ou se adaptar, te assusta um pouco. Você tem uma certa resistência ao novo, é natural do ser humano. E aí, quando a gente apresentou, o pessoal falou, pô, legal, acho que é legal e tal. Aí colocaram lá algumas observações, fizeram algumas observações que eram extremamente relevantes, legítimas, e a gente falou, olhamos um para o outro e falamos assim, vamos fazer esse negócio direito? Vamos primeiro estudar.
E aí fomos estudar. Estudamos o esporte, a necessidade, o cenário político, o cenário econômico, o social, né? O porquê, né? Quais eram os aspiracionais desses atletas, os aspiracionais desses organizadores, dessas modalidades. E a gente foi estudar, quietinho, ali, aqui. E aí nasceu a primeira modalidade, que era a modalidade de tiro defensivo, né? E foi muito curioso porque o aplicativo rodava só num celular, que era o celular do Sandro. Seu celular, o do Sandro, no caso. E a gente ia para as competições e ficávamos pegando, olhando o que você estava anotando na ficha e passando para cá. E a gente olhava tudo e passava. Então seria uma pista de cada vez e vocês tinham que estar naquela pista com aquele celular e fazer aquela apuração. Vai para outra pista, era assim que funcionava. A gente fez durante algum tempo exatamente o que foi feito lá naquela primeira competição que o papel voou. A gente ficava transcrevendo tudo para o aplicativo. E aí a gente já tinha o resultado. A gente já tinha o resultado, ia embora para casa, já sabia a colocação de todo mundo. Eu acho que ali já deu uma virada de chave já, né? Mas ninguém sabia. A gente não falava nada. Você não passou pro pessoal. E aí, o responsável pelas apurações, Marcelo Trotti, hoje é vice-presidente da Liga Nacional de Tiro de Defesa Tático, um parceiro, amigo, a gente brinca que a culpa disso tudo é dele, porque a gente fez para ajudá-lo, porque era ele o responsável por fazer as apurações. E a gente falava, quando você terminar a sua apuração, traz pra gente o resultado. Sim, para porque a gente queria checar. E a gente mostrava para ele o que estava rolando. E aí ele mesmo ia apontando algumas sensibilidades na apuração manual. Nós estamos falando de cada um entende. Ser humano mexendo no papel. Mexendo no papel. A minha letra, por exemplo, é péssima, né? Então você vai olhar o meu 8 e vai achar que o meu 8 é um 6, né? Ou um 3. Né? Uma responsabilidade grande. Grande, né? Então você tinha coisas lá que, cadê o tempo desse cara aqui, ó? E aí, como é que agora você pega o árbitro e localiza se ele vai lembrar e como é que você fala para o atleta, mas o atleta tinha o picotezinho dele, porque esse era o único meio de comprovante daquela passagem daquela pista. Então você apurava, o árbitro apurava e ele recebia um papelzinho com o tempo, se eu não me engano, do primeiro disparo, do tempo total da pista, se ele tinha alguma penalidade, e os alvos dele. E ali ele mesmo fazia já a continha dele. Ele já sabia que naquela pista ele tinha aquilo ali. Então, muitas vezes se recorria até o atleta para perguntar para o atleta o seguinte: qual é o teu ponto aí? O que está aí no teu picote? Né? E aí a gente falou, bom, vamos amadurecer essa história e vamos começar. E a gente recebeu um convite para fazer uma apuração de um campeonato de abrangência nacional. Fomos ajudar, foi um grande teste para a gente. E nós saímos dali mais assustados ainda com o que a gente via e já tinha percebido de apuração, porque ficou eu e Sandro no quarto de hotel. A competição foi um final de semana, eram 9 pistas, se eu não me engano, mais de 50 atletas, então a gente tinha aí mais ou menos umas 400 fichas. E jogamos tudo no aplicativo. A metade já tinha sido feito no sábado, né? Então à noite ficamos lá, já não aguentava mais, um falando para o outro, cara, dorme você, e eu fico anotando, porque a gente precisava levar. A gente está falando dos bastidores também, né? Já começa falando aí que... E aí, Ricardo, a gente resolveu realmente empreender o negócio, né? Só que começou a tomar uma proporção e a gente percebeu que deu certo. E aí vem como que a gente apresenta esse aplicativo, né? Como é que a gente bate na tua porta, que já está acostumado com o sistema de apuração, independente se ele é falho ou não, ele dá certo, ele existe, ele resolve, né? Ele dá a colocação do cara,
de que forma é uma outra história. E como é que a gente fazia isso? Bom, o único jeito é a gente criando a nossa própria competição. E aí nasceu a primeira Copa Pro Shooters, né? Aqui no Rio. E qual foi a modalidade ali? Foi a modalidade de tiro de defesa. Tiro de defesa ainda, então. Ainda era tiro de defesa, era a única que estava ali no aplicativo. E a gente falou, bom, vamos lá, é a forma que a gente tem de mostrar que dá certo e mais, mostrar que através de uma apuração em tempo real, você consegue permitir que esse evento tenha o glamour de qualquer esporte, que é a premiação. Sair que é ter um já, pódio, sim. Né? Que é o cara tá lá subindo no pódio. O que acontecia antes era isso, né? O cara acabava a competição e não recebia sua medalha. Não, às vezes recebia até pelo correio, né? A medalha só ia, você juntava, né? Ainda é assim, tá? Ainda é assim. Você juntava aquela quantidade de medalha, digamos que eram 5 etapas, você juntava aquilo tudo, no final do ano você entregava todas as medalhas para o atleta. O atleta chegava uma hora que ele não sabia nem o que ele estava recebendo. Que estava recebendo em dezembro um negócio que ele ganhou em fevereiro. Né? Então, assim, e isso foi muito bacana porque a gente conquistou os atletas daqui, né, nesse sentido de ter podido oferecer efetivamente um ambiente, né, que tivesse esse lado, né, tivesse o lado da segurança da apuração de dados, tivesse o lado do facilitador de uma organização, né, porque sem dúvida nenhuma facilita o processo do início ao fim numa organização de competições, de criação da competição, gerenciamento das inscrições. Ele entrega, né, esse glamour todo, né? Você já sabia ali. E ele faz com que você ainda tenha essa experiência, né? Essa troca num ambiente de confraternização, né? Então, assim, ali a gente percebeu que a gente realmente não trouxe somente uma novidade, né? A gente trouxe eu não sei como é que eu vou te dizer, mas assim, um novo formato, né? E aceitação ali. Naquele momento o pessoal começou a ver um mundo diferente batendo na porta. Olha, a gente hoje está em 16 estados, vários clubes utilizando, vários atletas, e eu sempre ouço o seguinte: depois que a gente usa a primeira vez, é impossível voltar para a folha de papel. E é impossível. É a mesma coisa de que depois que você tem um smartphone, não dá para você fazer, você dizer assim, eu vou viajar, eu quero me livrar desse treco. Não tem como. Cara, é difícil. É difícil. Então, eu acho que Então, assim, vocês começaram lá, era uma apuração de uma modalidade, né? A gente está falando da apresentação desse aplicativo em uma modalidade, e hoje você já está me falando que está em quantos? 5 modalidades. 5 modalidades, quantos hoje estados? 16 estados. Essa inserção de modalidades aí no aplicativo. Então, a tecnologia tem um problema sério, né? Você não para de desenvolver. Então, porque o céu é o limite. Então, você está sempre estudando, você está sempre pesquisando, você está sempre ouvindo o outro. A Pro Shooters, ela tem essa filosofia, né? O conceito da empresa é ouvir o atleta. Então, assim, o atleta é o nosso bem maior. Então, é importante que ele se sinta confortável e que a gente tenha uma entrega de qualidade e eficaz para ele. Então, o universo do esporte, do tiro esportivo, ele é muito grande. As modalidades são inúmeras, as modalidades. Então, eu não posso entregar, quando eu falo né, a equipe, a gente não pode entregar para um grupo de atletas. A gente tem que possibilitar essa experiência, possibilitar essa segurança de informações de dados, né? Essa agilidade para
todo o esporte. Então, a gente começou com tiro defensivo, né? Depois nasceu agora recentemente o TDT, que é o tiro de defesa tático. Essa é uma modalidade nova que a gente vai falar aqui num outro programa. É uma modalidade que já nasceu com o aplicativo, né? Porque é justamente desse grupo de atletas que desenvolveu essa modalidade. Então a gente apoiou já colocando essa modalidade no aplicativo. A gente tem o desafio do aço, que no tiro prático eles chamam de steel, né? Temos o saque rápido e agora, recentemente, o tiro prático, né? Fizemos agora, domingo, realizamos, você estava lá, né? E realizamos um torneio Denise de PSC no Clube ATDC em Caxias. Foi um belíssimo de um evento, pediram a nossa participação para organizar e aí foi muito bacana, né? Porque é pro shooters, as pessoas associam, né, essa coisa da competição, daquele glamour de competição, da organização a pro shooters, e na verdade a pro shooters é apenas o sistema de apuração que conta com dois chatos, né? Eu e o Sandro, que a gente quer fazer ali, né? Não, vamos fazer agora isso, vamos inventar aquilo. Então hoje a gente tem 5 modalidades. 5 no aplicativo. 5 modalidades, a gente tem um cronograma de desenvolvimento para mais 3 modalidades até o meio do ano, né? Essa é a intenção. O NRA, o TRAP, e tem uma outra modalidade que eu já nem sei mais qual é que está lá. Mas a nossa intenção é que a gente feche aí o ano com pelo menos o dobro, né, da quantidade de modalidades que a gente tem para apurar. Entendi. E vocês hoje, posso falar que é o único aplicativo a fazer isso na palma da minha mão? Cara, eu vou te dizer que assim, lá no meu fundinho, lá no coração, eu posso dizer que sim. Mas a gente tem medo de ser arrogante, né? Uhum. E a tecnologia nasce um e daqui a pouco vem o outro, e isso faz parte, é saudável, né? Eu digo que é ótimo ter um concorrente, sim, porque ele te motiva, né? E é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. Exatamente, né? Ele te desafia. E hoje a gente não tem um concorrente, o concorrente somos nós mesmos. Então o desafio está aqui dentro. Entre você. Né? O desafio está em você, e o que você me pede, né? O que a gente vê da organização. Então, esse domingo, por exemplo, foi o grande desafio. A gente estava ali apurando, foram 116 atletas, se eu não estou enganado, né? Foi 116, tivemos 6 pistas. Foram 6 pistas, 116 atletas. E a modalidade de tiro prático ela é muito interessante porque ela tem uma relação de contagem de pontos diferente, né? Então ela não faz uma contagem somente com o seu ponto. O seu ponto tem a ver com o ponto do outro, né? É uma equação. É uma equação e de novo, é em tempo real. Então, ele fica o tempo inteiro fazendo a leitura e atualizando. Então, você está aqui fazendo uma pista e você tem lá um resultado interessante, mas tem um outro cara ali que mudou teu valor todo de pontuação. Eu vou te ser sincero, como atleta, eu vou te ser bem sincero, eu acabo de fazer minha pista, eu saio do local de tiro, né? Quando a gente já está no local seguro, eu já fico curioso de abrir meu e-mail e já tá lá. É porque assim, existem categorias de atletas, vamos chamar assim, né? Tem aqueles atletas que são atletas de diversão, né? Vou lá, dou os meus disparos, encontro os meus amigos, confraternizam e, tá ok, se eu tomar uma penalidade X, tá legal. Mas você tem, e eu acho que isso está cada vez mais crescente, você tem uma nova geração aí de atiradores que eles vão na unha, né? Então, que o cara tá ali vendo qual é a pontuação do outro para poder tentar entender a sua, né? Então, o pessoal fica ali de olho. E a gente tem
Uma das funcionalidades do aplicativo do atleta, e eu vou explicar depois, né, o que são esses aplicativos, é justamente te dar condição de você acompanhar o resultado parcial desse evento, para te gerar o espírito de competição saudável. O que seria esse resultado parcial? Isso vai correndo automático ali? Então você tem 6 pistas. Você realizou as 6 pistas antes de mim. E eu estou em algum local, estou em alguma colocação. Você está em algum momento. Quando você realizou, você terminou, você já aparece lá, você na tua categoria, na tua divisão, no parcial, no ranking parcial. Eu fiz 4 pistas. Vou falar aqui a grosso modo, tá? Eu estou alguns pontos atrás de você. Eu já consigo ver pela tua pontuação o quanto eu preciso fazer ou deixar de cometer um erro para poder te alcançar. E se você me passar, isso já é automático, já entra ali na minha frente. É automático. A gente fala que não é mais em tempo real, né? Porque o último acabou, a gente já está vendo. Já está vendo o ponto de a gente já sabe ali, né? Então, assim, acho que está bem acelerado. Mas é uma experiência muito bacana, né? E então, quando você me pergunta, posso dizer que é o único? Por enquanto, sim. Que te dá esse resultado em tempo real, que faz essa leitura imediata, né? Parcialmente, dividindo por categoria, por divisão, hoje sim o único que tem. E com uma ressalva, né? É o único, de fato, aplicativo de celular. A gente tem aí alguns sistemas que funcionam, tá? Que funcionam bem, mas não tem essa funcionalidade do real, né? Da apuração em tempo real, e é site. Né? A gente está falando aqui, então, de uma progressão, né? De um papel para um celular. E agora para cada um na sua mão, cada um com seu aplicativo no seu celular e vendo a organização ela não precisa fazer um investimento para adquirir, por exemplo, um tablet para dar para o árbitro fazer uma apuração. No seu celular, baixa o aplicativo, eu consigo fazer isso. O que acontece? São 2 aplicativos, na verdade, né? O da apuração e o do atleta, e eles são integrados. Então, um joga a informação imediatamente para o outro, né? Então, dentro do sistema, na verdade, você vê 4 aplicativos. É como se fosse um círculo e ele está o tempo inteiro jogando informação. Então, na hora que a organização ela abre uma competição e ela abre uma inscrição, automaticamente você que tem um aplicativo de apuração, você já vê no calendário da ProShooters aquela competição. Então você escolhe qual é a competição que você quer participar. Eu estou indo lá para o Pará e vou ficar lá uma semana, 10 dias. Tem uma competição aqui no lugar próximo, eu vou participar dessa competição. Eu consigo fazer essa inscrição pelo aplicativo. Tá ali, você faz, ninguém precisa te mandar link nenhum. E aí, quando você faz a inscrição, automaticamente aquele clube ou aquela organização, aquela federação, não sei, né, que está fazendo aquele evento, já viu a sua inscrição. Aí você faz o pagamento dessa inscrição. Você vai jogar para quem é de direito, né? A ProShooters não tem nenhuma gerência sobre valor de inscrição. Isso vai tudo lá para a organização. É tudo lá da organização. Não tem repasse, não tem nada para gente. E aí, quando você informa para o organizador que você fez o seu pagamento, ele já pega ali e já te autoriza a entrar no evento. O que é o entrar no evento? Enquanto você está com seu status pendente, se você entra no evento e você vai na pista, o árbitro não acha você na relação. Ele só acha você na relação se você estiver autorizado. Então, esse controle, inclusive, é muito bacana. E aí começa, né? As informações se conversarem. Então, o árbitro fez lá a sua pontuação, vai mostrar para você, você vai conferir, ele vai finalizar.
Na mesma hora que você ele vai acaba, sincronizar e aí na mesma hora você vai estar recebendo por e-mail a sua pista. Se você é um assinante ProShooters, aí você recebe no aplicativo, né? Terminou tudo, você e todo mundo, porque isso é uma funcionalidade free, disponível para todo mundo, você tem o seu ranking, você tem o ranking geral da competição. E sai por categoria também, né? Então a gente está falando aí de novidades, a gente falou que novidades e chegamos a ela, né? Tem muitas novidades ainda, né? Bom, eu acho que se for falar nisso, a gente tem aqui um mundo inteiro para a gente abrir sobre o assunto. Tem vários podcasts para falar de ProShooters, né? Mas a gente vai pulando, né? Vamos compartimentando. Pelo menos deu para a gente passar para o pessoal aí para ter uma ideia do que é isso, né? E principalmente para falar como era antes. Como nasceu, Como eu sou novo aqui, eu tenho 2 anos no esporte, então eu já cheguei nessa parte boa do negócio, já cheguei na tecnologia. Chegou com facilidade. Já cheguei com essa facilidade, né? Posso dizer que eu já nasci dentro do celular. Mas é bom saber como era antes, então agora vamos começar a destrinchar uma história bacana. É muito legal. Aqueles que falem, escreve sobre isso, né? Faz bacana. Eu acho que tem muito assunto, muito assunto para isso aí. A gente vai chamar aí o nosso desenvolvedor, hoje é uma equipe grande, vai poder explicar direitinho as funcionalidades. E segue lá a gente também no Instagram, @ProShooters. E fica de olho, né? Eu acho que tem muita coisa boa aí. Vários episódios desse nosso bate-papo. Tem vários episódios. A gente vai estar chamando aí gente, né? Pessoas do meio do tiro que vão estar trazendo novidades, vão estar trazendo modalidades do esporte, treinamentos e... Tem a inclusão, né, Ricardo? Olha, isso é bacana. Isso é uma coisa muito... Isso aí é um assunto... Que a ProShooter abraçou isso aí de uma forma bem bacana, né? A gente tem o maior carinho e é isso, né? O céu é o limite para ProShooters. Então, assim como a tecnologia, a gente começou a se dar conta de uma porção de coisas e até para finalizar, e já falando até da inclusão, quando a gente fez a competição ProShooters, a gente pensou, bom, a gente não é organização, a gente não é federação, a gente não é nada, então a gente pode inventar coisas, né? Não temos uma obrigatoriedade aqui. E aí a gente criou dentro do aplicativo a categoria PCD, da qual você faz parte, né? E criamos os iniciantes. E aí, falando assim, se a gente for falar aí do PCD, do qual eu me encaixo, a gente começou isso aí com 3 atletas, 4 atletas. É verdade. Né? E hoje a gente está com uma equipe grande e é um assunto para outro bate-papo desse, porque é grande. Tem muita coisa boa aí. Vamos ficar juntos aí. Vamos finalizar esse hoje para a gente ser um pouquinho mais breve, né? E no próximo a gente traz mais novidades para vocês. E se você quiser também, coloca lá no Instagram sugestão, o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de estar aí compartilhando com a gente, para a gente poder pesquisar e trazer pessoas para falar sobre o assunto. Muito obrigado, gente, por mais esse encontro. No próximo a gente está junto aí. Valeu. Nosso esporte. Isso aí. Deixa rolar, não deixa rolar. Do podcast Ele pegou de surpresa. Para aí, não dá um contrassenso assim, entendeu? A sua delicadeza, a minha rusticidade, a gente leva de informação para todo mundo. Mas aí depois não saber o negócio mais comigo, do seu lado feminino. Tem o contraponto. Sim, lógico. Fala, gente, fala, querida ProShooters. Eu sou Ricardo Costa, rústico. E depois isso vai para os bastidores, como é que é? Por uma casa, Ricardo Costa também tem Indiana no final. Não é por acaso.